Levítico número 9, capítulo de número 9. Todos acharam? Ok? Por favor, então, acompanhem a leitura do texto. Levítico, capítulo de número 9. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito como holocausto, e um boi e um carneiro para oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue. E ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-a sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi, do carneiro e a cauda, e o que cobre as entranhas e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu, por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora nós lemos a Tua palavra. Vamos refletir sobre ela, vamos explicá-la e aplicá-la a todos nós. Permita, ó Deus, que as nossas mentes estejam livres, desobstruídas
dos efeitos do pecado, dos raciocínios falazes, de pensamentos sutis, de fortalezas que se entrincheiram nas nossas mentes. Ó Deus, opera em nós agora. Abre bem os nossos ouvidos para ouvirmos. Ó Deus, que o Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, possa trazer a sua graça aos nossos corações agora, enquanto ouvirmos a tua palavra. E que, ó Deus, no que depender de nós todos como crentes nessa noite, possamos colocar a nossa mente, ó Deus, o nosso corpo, ó Deus, para cultuar-te, para que todo o nosso ser esteja num culto verdadeiro a ti. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos da glória do Senhor, da manifestação da sua presença. Precisamos entender o que isso significa. Precisamos, ó Deus, porque senão não há possibilidade de uma vida cristã vitoriosa. Porque se isso não ocorrer, nós não estaremos usufruindo de todas as graças, de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Um jovem crente, um período de um grande avivamento, ele lia o texto do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e, de joelhos, lendo e orando, e olhando para outros textos da Escritura, ele clamava a Deus e pedia: Deus, faça isso de novo. Senhor, faça isso de novo. Acho que quando nós olhamos para um texto como esse, especialmente quando vemos os resultados de todo o que aconteceu aqui no capítulo 9, nós devemos fazer uma oração, e talvez seja essa mesma oração: Senhor, faça isso de novo, faça isso novamente. Mas a grande verdade acerca disso é que, de fato, nós podemos experimentar essas bênçãos descritas aqui em Levítico capítulo 9 todos os dias. Mais do que aqueles irmãos do passado que primeiramente leram esse texto, ouviram o que Moisés disse, nós que vivemos à luz do grande acontecimento da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo podemos experimentar. Os capítulos de 1 a 7 de Levítico trataram dos sacrifícios pelos pecados, todas as especificações de cada um desses sacrifícios. De 1 a 7, já passamos por eles. Os capítulos de 8 a 10 tratam daqueles que deveriam efetivar, deveriam ministrar esse sacrifício, ou seja, os sacerdotes. No capítulo 8, nós vimos que Arão e também os sacerdotes, é o que está registrado em um capítulo anterior do que nós lemos, como eles foram ordenados. Moisés, o mediador entre Deus e o povo de Israel, ele
então, por designação do Senhor, por ordem de Deus, chama Arão, os seus filhos. Deus tinha apontado que estes homens, essa família especificamente, dessa família surgiriam todos os sumos sacerdotes de Israel. Ele é da tribo de Levi, tribo que Deus escolheu para que se esparramasse entre as outras tribos. Eles não tinham herança de terra, justamente para que eles pudessem estar no meio do povo, ensinar a lei de Deus e serem mediadores entre Deus e o seu povo. Pois bem, capítulo 8 fecha mostrando que a cerimônia foi realizada. Eles estavam devidamente ordenados. E é no capítulo 9, o texto que nós lemos, é que então, pela primeira vez, Arão e os seus filhos vão participar efetivamente do sacrifício. Ou melhor, eles foram ordenados para que agora eles oficiassem, eles ministrassem no tabernáculo. Até este momento, a única pessoa que tinha um contato, vamos dizer assim, direto com Deus era Moisés. Mas a partir do capítulo 9, então, de Levítico, agora, os sacerdotes, e o sumo sacerdote particularmente, ele estaria fazendo essa mediação. Eles estariam sempre entrando no santo lugar, e num dia específico, no dia da expiação do pecado, ele colocaria ali na arca da aliança o sacrifício pelo povo. Então, diz o capítulo 9, começa exatamente: ao 8º dia chamou Moisés, Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. Ao 8º dia, é o primeiro dia de uma nova semana. O início do sacerdócio de Arão anuncia uma mudança não só para ele, mas também para toda a comunidade de Israel, para todo o povo de Israel. A grande diferença que nós vemos, e por 2 ou 3 vezes é dito uma outra coisa que agora fará parte da história desta comunhão com o povo de Deus, que é a glória do Senhor, que estará presente, ou o próprio Senhor estará presente no meio deles. Até esse momento, as manifestações de Deus, como vimos, por exemplo, no capítulo 19 do Êxodo, e alguns outros momentos, outro exemplo é quando o tabernáculo foi consagrado, a glória do Senhor desceu. Mas agora, aquele que habitava e manifestava no Monte Sinai, agora ele estará no meio do povo. E o tabernáculo era exatamente a casa, vamos dizer assim, de Deus para o seu povo. É onde Deus manifestava a sua presença. Esse texto tem algo muito especial, exatamente por isso. Porque Deus vai cumprir a sua promessa desde o começo. Na verdade, de uma certa maneira, é um resgate daquilo que aconteceu no Éden por causa do pecado. Antes do pecado, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus manifestava a sua presença sem nenhuma interrupção ou sem nenhum problema para com Adão e Eva. A sua graça, a presença dele era manifestada sem nenhum problema, mas o pecado entrou no mundo. A algumas pessoas, Deus manifesta o seu nome, a sua presença, fala com eles. Mas agora, Deus mesmo, escolhendo nessa administração do período de Moisés, construindo o tabernáculo, agora Deus se manifestará ao seu povo. Deus derramará a sua presença, a sua glória. Deus havia feito o seu lar no meio do seu povo, e ao fazer isso, ele estará exatamente restaurando, até certo ponto, é claro, a comunhão perdida no Éden. É claro que os homens continuariam pecadores, mas em nenhum outro momento dessa história bíblica, até esse ponto, a glória de Deus estaria sendo derramada como agora no tabernáculo e depois no templo.
3 vezes, como eu disse nesse texto, se mencionará a vinda da presença de Deus. A glória de Deus é mencionada 2 vezes, quando Ele vier com sua presença. E é sobre isso, de uma maneira especial, que eu quero tratar com os irmãos nessa noite, à luz desse texto. 4 partes nesse texto que eu quero destacar. A primeira delas, veja do verso 1 ao verso 6, acompanhe na sua Bíblia, a promessa da presença gloriosa do Senhor, ou a promessa da glória do Senhor. Primeiro, aos líderes, veja aí, verso 2, diz assim, verso 1 ainda, diz: ao 8º dia chamou Moisés e Arão e os seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro. E assim ele descreve o que deveria ser feito. Moisés levou Arão e seus filhos para um lado, junto com os seus filhos, também os líderes de Israel, e os instruiu a reunir as coisas necessárias, como a gente viu aqui, para que fossem apresentadas as ofertas nesse dia muito especial. Ele deveria oferecer uma oferta pelo pecado, uma oferta de holocausto, e outras 4 maiores ofertas também pelo pecado, holocausto, para o povo. Por si mesmo, é interessante, diz o texto, e também pelo povo. Porque Arão era um pecador. E é interessante que no verso 2 é dito que Deus diz assim, através de Moisés: tome para si um bezerro perfeito. É muito interessante isso, porque se a gente recordar de Êxodo capítulo 32, é a única vez em todas essas ofertas, é o único momento que Deus diz que um bezerro deve ser sacrificado. Segundo comentaristas judeus, eles entendiam que isso era uma referência ao que aconteceu em Êxodo capítulo 32. O que aconteceu em Êxodo capítulo 32? Foi quando Arão, pecando contra Deus, anuiu ao conselho do povo, pegou um bezerro. Lá, o termo em hebraico, embora seja touro, é o mesmo na língua hebraica. Se você ler, eu sei que é uma leitura difícil, olhar todo o livro de Levítico e olhar cada um dos sacrifícios, em momento algum é usado esse termo, mas parece que era uma espécie de ironia, vamos chamar assim. É alguma coisa que Deus está querendo dizer para Arão. É como se esse sacrifício, especialmente esse o primeiro sacrifício, por ele mesmo, era uma lembrança do seu próprio pecado, e de que na verdade Deus estava, através de um outro sacrifício, aliás, através de um outro animal, agora sim, não para um objeto de adoração como ele fez, mas agora para o sacrifício para o seu próprio pecado. Era uma constante lembrança de que ele era um pecador, de que ele precisava de Deus também. Muito diferente daquele que viria depois, o Senhor Jesus. A gente não pode não ter em mente, não vir à nossa mente Hebreus capítulo 5, verso 3, verso 4, capítulo 7, verso 21 a 25, que diz que diferentemente de todos os outros sumos sacerdotes, Jesus era um sumo sacerdote que não precisava de oferecer sacrifício por si mesmo. Por quê? Porque ele era santo, inculpável. O verdadeiro sumo sacerdote, o próprio Arão sendo escolhido por Deus, sendo designado por Deus, sempre, antes de tudo, e essa é uma prática que ocorrerá até o final da sua vida, e outros sumos sacerdotes que foram levantados no seu lugar, sempre, a primeira coisa que precisavam ser feitas era um sacrifício pelo seu próprio pecado. Mas também essa promessa é uma promessa para o próprio povo. Verso 5 e verso 6 do texto nos é dito
que quando os sacerdotes reuniram os materiais para o sacrifício e os trouxeram para a entrada do tabernáculo, toda a assembleia se aproximou e ficou diante do Senhor. Moisés então repetiu seu alegre anúncio a todos. Diz o versículo de número 6: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. As pessoas já haviam testemunhado da glória do Senhor, mas isso tinha acontecido através de manifestações portentosas, trovões, uma nuvem de fumaça, e sons de trombeta, como diz o capítulo 19 de Êxodo e também o capítulo 40. Deus havia se revelado naquela ocasião com impressionante majestade, a glória de Deus estava entremeada com essas manifestações todas, que o povo, tremendo de medo, rogou a Moisés assim: não vá você sozinho, nós não vamos, nós estamos tremendo de medo. Mas veja, agora, Deus diz que Ele estará presente, a glória do Senhor será manifestada. Não de um modo distante, numa nuvem, no Monte Sinai, mas agora no meio do seu próprio povo. Não era à toa que o tabernáculo ficava exatamente no centro da comunidade de Israel. O povo andando pelo deserto, mas o tabernáculo estaria no meio. Deus agora se aproxima do povo, como em nenhum momento da história isso aconteceu. Isso era para algumas pessoas, mas agora Deus estará ali, caminhando com o povo no deserto. E quando o templo fosse construído, ali seria a manifestação da glória do Senhor. O que significa, afinal de contas, essa glória do Senhor? Que é mencionada aqui em Levítico somente 2 vezes, mas que em outros lugares da Escritura se menciona. A palavra hebraica usada, kavod, é a palavra para glória, a glória do Senhor. Lembra lá do que no livro dos Juízes, quando o povo de Israel perdeu as batalhas, o sumo sacerdote morreu, a arca da aliança foi levada pelos filisteus. O que se disse? E kabod, esse prefixo dizendo não glória, esse i, não existe mais glória. E kabod, aqui o termo usado é glória do Senhor, ou seja, kabod, a glória do Senhor, ela vai se manifestar. O que significa isso? A palavra hebraica, ela é tirada de um contexto que significa peso, algo pesado, algo que tem valor, pesado nesse sentido, algo que tem um valor supremo, na verdade. Então, a glória do Senhor refere-se ao peso de Deus nesse sentido, que Ele é digno e, portanto, deve ser considerado de uma maneira suprema. Ele não de forma superficial, não deve ser descartado facilmente ou tratado casualmente. A glória de Deus é quase um termo técnico nas Escrituras Sagradas para falar de que a presença de Deus, a manifestação gloriosa de Deus é algo que precisa causar espanto, reverência na vida das pessoas. É o brilho luminoso, sobrenatural da presença de Deus. Veja que essa é a promessa, de que eu vou manifestar a minha glória. Ou seja, quando Deus manifestasse a sua glória, a sua honra, a sua dignidade, e isso entrasse na mente, no coração do povo, eles iriam ter um comportamento diferente, eles teriam uma atitude diferente, eles olhariam para as coisas de maneira diferente, eles fariam os seus afazeres diários, os seus trabalhos de uma forma diferente, porque nos seus corações e em suas mentes, um senso da grandeza, da dignidade, do peso, do valor do próprio Deus entraria nos seus corações. Segundo lugar,
Veja que esse texto também, a segunda parte, que é a parte mais longa, do verso 7 ao verso 21, fala da provisão da purificação pelo sacrifício. Veja, tal como acontece com a chegada de qualquer visitante importante, assim é com Deus. O caminho precisa ser preparado. E esses versos, do verso 7 até o verso 21, os sacrifícios que aqui são feitos é exatamente para preparar o povo para que a glória do Senhor que iria manifestar, segundo acontece no final desse capítulo, nos versos 23, verso 24. Então, algumas coisas precisavam acontecer. Primeiro, vem a purificação dos próprios sacerdotes, do verso 7 até o verso 14. Observe aí na sua Bíblia. Embora a purificação e o holocausto tivessem sido oferecidos por eles no capítulo 8 inteirinho, sacrifícios e mais sacrifícios foram feitos, agora novamente sacrifícios são feitos. E exatamente para mostrar mais uma vez essa extrema necessidade. Apesar de ser um sumo sacerdote, e os seus filhos também eram sacerdotes e seriam depois, futuramente, sumos sacerdotes, eles eram pecadores. Esse sacrifício é uma clara indicação de que eles também precisavam de perdão para os seus pecados. A segunda parte, verso 15 ao verso 21, veja aí o verso 15, diz assim: depois fez chegar a oferta do povo. E aí ele descreve, então, até o verso 21, todos os sacrifícios. São 4 sacrifícios, eles foram trazidos em favor do povo, diz o texto: um bode como oferta de purificação, para purificar o altar, um bezerro, um cordeiro como holocausto, oferta de cereais, e assim as ofertas de paz. Estas ofertas, como são descritas aqui, parecem até modestas em relação àquelas que foram, por exemplo, feitas depois no tempo dos reis, quando Salomão ofereceu os sacrifícios. Mas o mais importante aqui nesse momento não é a quantidade de bois, de ovelhas em sacrifícios que eram feitos. O que é importante aqui é mostrar que todos precisam de uma provisão de purificação, e elas foram tão variadas de uma certa forma que atingiam a todos, na verdade. Terceiro lugar, a terceira parte que nós temos aí do verso 23 e verso 24. A intercessão do sacerdote pelo povo. Ou seja, a ideia do texto é assim: tudo está sendo preparado para que a glória de Deus se manifeste no meio do seu povo. Primeiro, como nós vimos, há uma preparação nesse sentido, há uma promessa nesse sentido. Depois, sacrifícios são feitos que atingem primeiro os sacerdotes, depois e todo o povo, cada um deles. Agora eles estão perdoados, eles foram purificados. Então, o próprio sacerdote está preparado, tanto o sacerdote como Moisés. Como os sacrifícios foram concluídos, Arão desceu do altar, diz o texto, ergueu as mãos, num gesto característico de oração, e virou-se para o povo de Deus, e diz o texto, os abençoou. O texto não diz quais palavras ele proclamou naquele momento de bênção, mas muito provavelmente é aquela que está registrada em Números capítulo 6, quando Arão diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É muito provável que ele tenha proclamado. Agora, por que isso? Veja os termos desta oração ou desta bênção. Isso é muito significativo. O Senhor te abençoe e te guarde.
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Ou seja, a face de Deus, o rosto de Deus, são como que antropomorficamente dizendo, ou seja, linguagem humana, porque Deus não tem rosto, não tem cara, não tem pés, não tem mãos, obviamente, Deus é espírito, mas o que o texto está querendo dizer é que aquelas áreas ou aquelas partes graciosas, misericordiosas, deveriam ser manifestadas para o povo. Ou então o povo não suportaria o peso da sua glória. O pronunciamento desta bênção não era como para os nossos dias, simplesmente para significar que o culto está terminado. Nós, todo final de culto, a gente tem uma bênção. Alguns pegam essa bênção araúnica e depois juntam com a bênção apostólica. Também deve ser feito isso, mas muito mais do que isso. É um modo significativo e dinâmico, segundo diz um teólogo que comenta esse texto, de liberar as promessas da aliança de Deus sobre o seu povo. Deus fez uma aliança com o seu povo, prometeu os abençoar, os proteger, e agora, toda vez que Arão, em cada culto ministrado, em cada momento, significa que ele está rogando que estas bênçãos que já estão pactuadas com Deus, as promessas de Deus, todas essas bênçãos, elas serão aplicadas, derramadas pela bondade, pela misericórdia de Deus. Nesse momento, quando Deus ordena a sua bênção e diz para que eles façam isso, os sumos sacerdotes, é por isso que em cada carta, também no Novo Testamento, à luz agora da nova aliança, sempre se termina com uma bênção dos apóstolos. Significa o quê? Que nós somos o mesmo povo. E que nós estamos debaixo dessa aliança. O Deus Todo-Poderoso que se aliançou conosco, empenhou a sua palavra em juramento de que nós seríamos o seu povo e jamais nos abandonaria. Ele prometeu que nos manteria nesta vida, na nossa fé, não faltará bênçãos. Essas que nós precisamos, tudo que nós precisamos para a vida, para vivermos neste mundo, Ele nos daria. É o que nós podemos esperar de suas mãos. Depois vem a oração de Moisés e Arão, verso de número 23. Depois Arão levantou, verso 23, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Uma vez que os sacrifícios foram oferecidos e a bênção foi pronunciada, Moisés e Arão então entram na tenda do encontro, na tenda da congregação para falar com Deus. Talvez Moisés e Arão pedissem ao Senhor que cumprissem a promessa de Moisés e revelasse a si mesmo em sua glória. Não sabemos, não temos o conteúdo dessas orações, mas certamente todas elas era no sentido de que Deus de fato cumprisse as suas promessas. E no finalzinho do verso 23, para o verso 24, a glória de Deus tão esperada, que tudo até agora tem sido preparado para que a glória de Deus se manifeste, de fato ela se manifesta. Quando Moisés e Arão saíram da presença do Senhor, abençoaram o povo mais uma vez, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. A promessa foi feita no início do texto e agora se concretizou. O Deus que se fez conhecer em majestade no Monte Sinai, estava agora fazendo conhecer em esplendor, com a mesma glória, na tenda da congregação.
Deus, o Deus que havia revelado a sua glória antes com uma variedade de sinais, maravilhas, escolheu nesta ocasião se revelar através do fogo, diz o texto. O fogo veio, queimou as ofertas, as oferendas no altar. Tudo foi queimado. Era um sinal inconfundível de que de fato Deus se agradou. Tudo foi feito de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. E quando as coisas são feitas de fato, como Deus estabelece, a sua presença se manifesta. Não do nosso jeito. Nós temos um exemplo já no capítulo 10. Os filhos de Arão, que entregam um fogo estranho. E eles foram punidos por causa disso. Mas quando isso foi feito dessa maneira, de uma maneira como Deus de fato tinha ordenado, vem a glória de Deus, a promessa é cumprida. E por último, veja a resposta do povo, verso 24, que imagem maravilhosa. O que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Essa é a resposta do povo. Quando as pessoas viram fogo, responderam de maneira dupla, como está registrado aqui para nós. Com entusiasmo, com alegria. O texto, essa expressão usada aqui para júbilo, são gritos, na verdade. Eles ficaram tão impressionados, a expressão usada no original é para isso, um júbilo assim que extravasou em gritos de alegria. E aí o texto diz que eles também se prostraram de rosto, com o rosto em terra. Totalmente transformados. E é isso que ocorre quando de fato nós adoramos verdadeiramente a Deus. Deus se manifesta. A sua presença vem. E isso deve alimentar-nos. Alimentar a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus. Eu queria terminar aplicando esse texto às nossas vidas ainda em algumas áreas que nós precisamos aprender à luz desse texto. Do que esse texto trata? Qual é, de fato, os pontos mais importantes que nós precisamos destacar nesse texto? Existem várias maneiras que nós, à luz do Novo Testamento, poderíamos aplicar esse texto às nossas vidas. Mas, em primeiro lugar, esse texto se refere à maravilhosa, graciosa presença de Deus no meio do seu povo. Não foi dado a Israel nos dias de Arão para ver a mais completa revelação da glória de Deus na terra. Não foi para esse povo. Não foi Israel no Antigo Testamento que teve a experiência mais maravilhosa, mais impressionante da glória, da presença de Deus. Não foi. Essa experiência foi reservada para o povo de Deus a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando João veio para explicar a vida de Jesus, o seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome, ele explicou, ele empregou, na verdade, a linguagem e pensamento que estão aqui no capítulo 9 de Levítico. Em Levítico aprendemos que Deus residia entre o seu povo no tabernáculo e a sua glória foi exibida ali, naquele tabernáculo. No evangelho de João, lá no capítulo 1, João diz que o verbo se fez carne e tabernaculou. Literalmente, se tivesse um verbo na nossa língua, seria e habitou. O verbo habitar lá é tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso me faz lembrar de algumas coisas, e que muitas vezes nós estamos assim,
impressionados com o texto do Antigo Testamento. Me lembro que quando, no começo da minha vida cristã, eu lia esses textos do Antigo Testamento, olhava para as experiências de Abraão, que conversava com Deus, Deus aparecia ali teofanicamente a ele, ou Moisés, que pediu, fazia suas orações, e esse povo do Antigo Testamento, os profetas que em sonhos e visões, ficava olhando para essas histórias, e talvez nós ainda estejamos assim, olhando para esses momentos do Antigo Testamento, em que a glória de Deus, em que Deus se manifestava, a gente fica pensando assim: Senhor, eu quero que aconteça isso de novo, mas quero que isso aconteça comigo. Eu queria dizer para você, e foi uma importante descoberta para a minha vida, que agora nós estamos vivendo à luz de uma glória muito maior. Nós vivemos no tempo de Cristo. A glória de Deus se manifestou. Aquele é um tempo que ficou para trás e, segundo Hebreus, é obsoleto. Acabou. E houve progresso, na verdade, da revelação de Deus, na manifestação da glória de Deus. Entende isso? Nós vivemos num tempo que é superior ao que viveu o próprio Moisés e o próprio Abraão. Não é à toa que Jesus disse que Abraão viu o seu dia, o dia de Cristo, e se regozijou, ele teve um vislumbre disso. E nós estamos querendo experiências passadas que algumas pessoas tiveram em poucos e parcos momentos de sua vida. E nós que vivemos hoje temos a oportunidade de experimentar de Cristo de Jesus, de contemplar a sua glória, de extrair verdades que Ele deixou para nós, de ter comunhão com Ele. Deus preparou para nós coisas muito melhores, muito especiais. Não há possibilidade de enganos, de erros, porque nós temos na palavra, nós extraímos dela a vida de Jesus, nós podemos encontrar a obra de Cristo por nós, podemos ler, podemos entender, podemos trazer para a nossa vida, nós podemos ir a Cristo a todo momento. De vez em quando eles experimentavam essa glória, mas agora a glória é permanente. Nós vivemos, segundo Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 3, no ministério da nova aliança, não aquele que vinha de vez em quando. Vivemos à luz do que é permanente. O grande problema é que nós não nos apercebemos disso, não cremos nisso. Não aceitamos isso, por ignorância, ou por incredulidade mesmo, ou por dura serviço, porque não vamos até Ele, não buscamos. Esse texto, meus irmãos, está aqui dizendo que a glória do Senhor se manifestava. Essa é a grande lição. A glória de Deus, ela vinha ao povo, mas agora em Cristo Jesus, desde que Ele veio, essa glória está permanentemente à minha disposição, e eu posso encontrá-la todos os dias, eu posso ser abençoado com ela. E esse senso da grandeza, do valor, da dignidade de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu posso experimentá-lo agora. Nós somos miseráveis, fracos, fracassados na nossa vida cristã, porque não nos submetemos à sua glória. Segundo, que esse texto nos ensina, eu quero trazer para você sobre essa visão da glória de Deus. Os males contemporâneos da igreja são muito grandes, especialmente porque nós não sabemos apreciar a glória de Deus, não sabemos o que é isso. Um autor evangélico norte-americano, um teólogo, David Wells, levantou um protesto profético contra a compreensão de Deus que muitos cristãos têm hoje.
Ele diz assim: a nossa visão de Deus é sem peso, sem glória. A transcendência de Deus foi diminuída ao ponto em que agora acreditamos em um Deus, um D minúsculo, que nos serve, satisfaz todas as nossas necessidades, realiza terapeuticamente todos os nossos caprichos, em vez de um Deus com D maiúsculo que devemos obedecer e diante de quem devemos entregar todos os nossos direitos, reconhecer que só Ele é o Senhor absoluto das nossas vidas. Deus foi drenado de glória, da sua glória, desprovido de majestade, desnudado de autoridade. O problema fundamental, diz ele, na igreja de hoje, não é a falta de técnica, não é a falta de metodologias para o seu crescimento, não é isso, não é má organização, não é a música inadequada, não é uma liturgia engessada, mas é a falta de senso da glória de Deus em nossas vidas. Isso no nível de culto e também da própria vivência de cada cristão que anda por aí, em suas casas, seus trabalhos. E por último, é impressionante a gente olhar para esse texto e perceber que algumas poucas, embora a glória de Deus se manifestava assim, né, de certa maneira recebia todo, mas esse contato com o próprio Deus somente Arão e Moisés, Moisés e Arão e alguns sacerdotes. A Bíblia diz que agora todos nós temos acesso à presença de Deus. Não tem privilégios para alguns somente. Não há um filhinho de Deus especial. Não. Todos nós somos sacerdotes. Não tem oração forte de ninguém, não tem uma oração poderosa, não tem um pastor que é o super que tem um contato direto com Deus e que se assenta ao lado de Deus, ou Jesus se assenta ao lado dele e coisas dessa natureza que a gente ouve por aí. Não existe isso. Não existem queridinhos de Deus. Acabou. Lá na antiga economia ou na antiga administração, você tinha alguns privilegiados, agraciados. Agora, o Novo Testamento, à luz do que Cristo fez, todos somos sacerdotes. Sua oração vale tanto quanto qualquer desses aí, bambambam, que estão no mundo evangélico aí, o super não sei o quê. Qualquer um pode falar com Deus e ouvir Deus. É isso que é a implicação de que Cristo veio, está à destra de Deus e declarou que nós somos um reino de sacerdotes. Que Deus nos abençoe, vamos orar. Nosso querido Deus e Pai, permita, Senhor, que nós te procuremos por tua glória, e esta glória tem um profundo impacto em nossas vidas. Que nós tenhamos todos os dias no coração firme propósito de ir ao Senhor e buscar a tua presença, e a tua presença nos transforme. Tua palavra diz que agora o caminho está aberto para todos nós. Opera, ó Deus, nessas vidas aqui. O Senhor traga esse despertamento para te buscar, ir a Cristo Jesus, que é a glória de Deus que foi manifesta, que tabernaculou, que veio, encarnou-se, tornou-se como um de nós, e agora humano, homem, está ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós.
Permita, ó Deus, que nós todos busquemos comunhão contigo, em Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.